monstro? Tranquilo? Beleza, irmão? Bom, vamos lá? Vamos aí. Esfriar aqui, hein? Vamos pegar um trânsito aqui. Ah, tá certo, liga o rádio aí, mano. Verdade. Vamos ver o que tá tendo de bom. Estamos de volta com o NTV. Esta sexta-feira é muito triste para milhares de pessoas que foram surpreendidas pela manhã quando chegaram para trabalhar e receberam a notícia que perderam o emprego. Isso foi lá em Jaboatão. Nós recebemos aqui pelo WhatsApp da Globo Nordeste imagens e também fotos da movimentação dos funcionários, em frente à empresa TIM, a sede da empresa que fica em Jaboatão dos Guararapes. Algumas ambulâncias, inclusive, foram chamadas aí, no caso, de alguma necessidade, mas por enquanto não há nenhuma confirmação se essas ambulâncias foram acionadas. Se alguém passou mal e precisou, né? O repórter Danilo César acompanhou essa manhã triste, para os trabalhadores, e a gente vai saber dele quantas pessoas foram demitidas no total. Danilo, boa tarde para você. Olá, Clarissa, Márcio, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Olha, foram 1.200 pessoas demitidas. Nós falamos ao vivo aqui de frente ao condomínio onde funciona o telemarketing da TIM. Nós não fomos autorizados a entrar, por isso nós estamos aqui. A gente chegou aqui cedinho e viu muita gente triste, muita gente aperreada, sem saber o que fazer, né? Agora, sem emprego, como é que vai pagar as contas? É o que você vai acompanhar agora na reportagem. 1.200 pessoas voltando para casa tristes, com a notícia de que foram demitidas. Todas trabalhavam no telemarketing da TIM, empresa de telefonia, que funciona neste condomínio de empresas no bairro de Prazeres, em Jaboatão. A gente não foi autorizado a entrar. A gente recebeu um e-mail informando em qual sala deveria se dirigir para receber as informações, instruções sobre desligamento. Uma vida, muitos momentos bons, ruins. Então, assim, são vários sentimentos ao mesmo tempo, né? Diante dessa crise, realmente pegou todo mundo de surpresa, porque especulava-se isso, mas a TIM, através do sindicato, desmentiu, disse que era só boatos, mas acabou no dia 8, que era a data que tinha como especulação, realmente foi a data que aconteceu. A assessora de imprensa da TIM, Roberta Câmara, veio até aqui fora falar com a gente e disse o seguinte, que essas emissões fazem parte de uma reorganização da empresa. É que o setor de telemarketing da TIM era próprio, agora vai ser administrado por outras 3 empresas. Então por isso que todas essas pessoas que trabalhavam no setor de telemarketing foram demitidas. A TIM informou ainda que deve manter até o fim do ano alguns benefícios para os ex-funcionários. Descontos que não vão haver, que normalmente acontece, né? E a gente vai ficar com plano de saúde até o final do ano. Quem tem os filhos com benefícios vão seguir também. Tudo muito sutil, assim, a questão da demissão, mas os cuidados foram bem certinhos. A situação fica difícil porque, assim, pegou a gente de surpresa, né? E daqui pra frente mesmo, pedir a Deus uma oportunidade de emprego, né? Porra, mano, esses caras são mó filha da puta, né, velho? Ué, por que você acha? Contrato, quando tá em desenvolvimento, tá crescendo, né? Aí, na crise, os caras não fazem nenhum plano, alguma coisa de demissão, não. Simplesmente já manda todo mundo pra rua, velho. Mas é complicado, né? Cada situação é uma situação. Às vezes, quando você funda uma empresa, você não sabe que futuro isso pode ter, o capital que você vai precisar. Às vezes tem épocas de crise que seu país pode estar passando que isso pode afetar a sua empresa, então às vezes Pô, mas isso daí não justifica. A TIM era uma empresa muito grande, né? É uma empresa muito grande, ela podia fazer um plano, uma coisa de demissão pra não deixar todo mundo na rua, velho. Agora os caras, velho, estão aí desempregados e aí, entendeu? É complicado Foda, mesmo. foda. Mas existem algumas questões que podem ser discutidas nesse aspecto. Como por exemplo, o cara pode ter demitido essas 1.200 pessoas nesse ano que estava um ano difícil economicamente para o país. Só que ano que vem ele pode ter um faturamento maior por isso e talvez contratar o dobro ou até mais que isso, entendeu? Então cada situação é uma situação. Então é muito complicado, porque as pessoas elas te veem, elas não sabem o que está passando com você, elas não sabem como está a sua empresa, como está a sua situação financeira. Então todo mundo julga uma instituição por ser grande, mas ninguém pensa como isso foi fundado, o que o cara teve que fazer para chegar nisso. Então às vezes uma ação de curto prazo ela pode parecer negativa, só que no longo prazo
pode salvar em empresa e emprego de muito mais pessoas. Pensando por esse lado, você tem até uma certa razão. Mas mesmo assim, velho, vai deixar os caras na rua, pô. É foda, né, velho? Tem empresa que do mesmo tamanho da TIM, quando vai fazer uma demissão, faz isso, faz aquele negócio da demissão voluntária, não sei o que e tal. Pô, o cara, você viu aí, o cara simplesmente só mandou embora, velho. Chamou no outro dia, pum, falou, acabou. E aí? Você não acha foda, velho? É que geralmente as grandes empresas que mexem com muito dinheiro e com muita gente, elas tendem a ter ações mais massivas, então pode parecer complicado deles perderem 1000 e poucas pessoas agora, mas o negócio é que em um ano pode alavancar de outra forma, então é muito complicado. Uma pessoa de muito peso na história que eu particularmente admiro é o Maquiavel, que ele tem uma visão muito contundente sobre tudo. Ele diz que o fim justifica os meios, então dependendo da situação que você tá, você pode converter isso positivamente no futuro. Então a gente não pode julgar olhando de fora uma reportagem assim, porque a gente não sabe a história que está sendo passada, o que está sendo feito. Tá certo, nessa aí você tem uma razão quando a gente pensa nesse lado pensando nesse pensamento, né? Mas é complicado. Tipo, eu entendo que tem a parte da família das pessoas que estão desempregadas. E aí as pessoas vão, às vezes começam a passar necessidade, isso é muito complicado. É muito complicado. É que também você tem que ver um pouco pela questão do emprego, porque o telemarketing, por exemplo, tipo, não é um emprego que 90% das pessoas vão querer ter o resto da vida, então é algo mais de giro. Então é algo que talvez uma mudança muito drástica nesse aspecto não pese tanto na vida do indivíduo. Agora, se for uma carreira formada, um cara que percorreu um puta caminho para chegar, então essa questão de desemprego ela é muito complicada, mas você tem que pensar que teve um líder que teve a ideia, que se arriscou, que ele pôs dinheiro, ele pode estar demitindo pessoas agora, mas no longo prazo ele pode estar faturando milhões, bilhões e pode ajudar muita gente. Exato, verdade. Então é algo que tem que ser pensado. E eu gosto muito de Maquiavel por isso. É um dos filósofos que ele é muito direto no ponto de vista dele. Então é algo bem relevante. E se fosse sua empresa, por exemplo, você optaria por fechar sua empresa e falir, mas e se fosse sua pagar mãe, as pessoas? E seu pai que fosse mandado embora, por exemplo? Então, é uma situação complicada. Sempre que você envolve família e sentimento, é algo que complica o seu julgamento, mas... que tem que ver os dois lados, né, da moeda. Mas... A questão é que tudo na vida é o ponto de vista, né? Bom, se então é torcer pra você é o economia cara sempre que dar se certo, arriscou e que tá lá e que montou aí a empresa, com certeza você vai ter uma visão a longo prazo. Agora, se você é o cara que tá lá no dia a dia ralando, aquilo é uma oportunidade para você, não tem como você ter o mesmo ponto de vista do cara que tem aí a empresa. Exato. Isso não é negativo nem positivo, simplesmente o ponto de vista. A gente tem que só torcer pra economia tá bem, velho, que aí gerando mais empregos, né? E Maquiavel tá certo em várias coisas. Todos os maiores líderes do mundo, eles eram fortes, eles eram temidos, eram onipresentes praticamente. Então é algo que existem pessoas que podem ser... Exatamente. Existem pessoas que fazem a diferença. Sem pessoas como essa, talvez não existiriam essas instituições tão grandes assim. Então a gente tem que pensar bastante sobre esse aspecto.